Muito interessante o tweet que eu li de um indígena hoje cedo, Ronaldo Amanaie. Ronaldo escreveu: a ebulição global foi informada e denunciada pelos povos indígenas da Amazônia ao mundo. A parte que eu gostei mesmo foi essa. Alguns governadores e presidentes estão com algumas conversas, fake news, como aquele papo de floresta em pé. Ele diz: eu sempre morei na floresta e nunca vi floresta deitada. Eu vim aqui nessa floresta em pé que eu tenho do lado de casa para explicar o problema da minha implicância com o termo. Aqui a gente tem floresta em pé. Aqui, ó. Ninguém pode dizer que não é floresta. Olha a grossura dessa árvore. Ó. É floresta. Mas que árvores são essas? Aqui a gente tem um paricá, né? Que eu plantei 10 anos atrás quando eu vim morar na minha casa logo ali adiante. Deixa eu inverter a câmera. Então aqui é a minha casa. Eu tô do lado de fora do quintal, tô fora de casa, né? Dá pra ver, tem a cerca. E do lado de fora, eu fui substituindo o capim por árvores. E aqui agora a gente tem... Não dá pra não dizer que não é uma floresta, é uma floresta. Olha aí. Sob qualquer critério. Mas ela não tem animais. Quer dizer, eventualmente aparece um tatu, um gambá. Mas você nunca vai encontrar aqui uma anta, um porco do mato, um tamanduá. O macaco prego aparecia. Até um vizinho cortar umas mangueiras ali que atrapalhou a vida deles. Você também não tem povos indígenas. Você até tem uma estrutura florestal. Que no caso nem tá tão mal, porque eu cuidei bastante, evitei que ficasse cheio de cipó. Ó, tem um subbosque limpo. Aqui um cajazeiro. Essas grandes árvores são paricá. Elas é que dão esse aspecto de floresta em pé. Mas são árvores de crescimento rápido, né? Elas crescem quase que instantaneamente sob o ponto de vista temporal da dinâmica das florestas. Então quando você fala que está lutando pela floresta em pé, você está lutando por isso aqui. É melhor do que pasto, sem dúvida. É melhor do que aquele terreno baldio que teria aqui. Mas como o Ronaldo comentou, eu nunca vi floresta deitada. Então por que falar em floresta em pé? Aí é que tá. O uso do termo floresta em pé veio a partir da necessidade de você não poder falar em preservar a floresta. Porque vem de uma literatura de desenvolvimento sustentável que prevê a exploração madeireira nas florestas. E a gente sabe que quando as madeireiras vêm, elas acabam com uma série de espécies. Todas as espécies mais sensíveis à caça acabam, porque os funcionários das madeireiras, mesmo aquela madeireira certificada, que é uma beleza, tem caça lá dentro. Quem disser que não tem... Ele pode até dizer que não tem caça na propaganda, mas o acadêmico, a pessoa que escreve um paper, ela não pode mentir tanto assim. Então vai ter uma hora que ele vai ter que falar: vou preservar a floresta em pé. Ele não vai poder falar preservar a floresta, porque o colega dele vai falar: não vai preservar a floresta, porque olha só, vão sumir as espécies mais sensíveis, vai sumir a caça, vai prejudicar os povos indígenas. Aí ele fala: não, tudo bem. Eu não estou falando em preservar a floresta inteira. Eu falo em manter a floresta em pé. Tá? Essa é a sacanagem que está por trás desse termo. Mais uma visão da minha florestinha. Aqui são as mudas que a gente está plantando do outro lado da rua. Ali o rio Xingu e aqui a floresta. Então, os paricás aí se destacando sempre. Professor, cidade pequena é bom que todo mundo te conhece. Tem até corpo d'água, só que aí é a água que corre aí do lado, né? Mas aqui fica parecendo até um riozinho, ó. Um igarapézinho. Girassol mexicano. Muito bom para ajudar a vencer o capim.
Aqui a gente tem um pau preto, Cenostigma tocantino. Uma lindeza. Esse é nativo, importante aqui na floresta. O paricá também é nativo, mas ele dá em clareira, né? Isso aqui até pouco tempo era uma clareira, no ponto de vista temporal da floresta tropical, era uma clareira até ontem. Mas o meu ponto é outro, né? Meu ponto é que por mais lindo que seja, e eu acho que é, você não vai encontrar grandes animais andando por aqui. Já encontrei uma vez cocô de anta, mas foi uma vez só. E certamente ela não usa essa florestinha aqui. Isso aqui é uma floresta vazia. É até uma coisa triste, silenciosa. Eu gostei tanto do tweet do Ronaldo, porque faz tempo que eu implico com esse termo floresta em pé. Inclusive no ano de 2007 eu escrevi um artigo para o jornal Correio da Cidadania justamente sobre isso. O artigo se chama Floresta em Pé. Assim, a ministra de Meio Ambiente defende a preservação da floresta em pé. A Marina, lá atrás. O Banco Mundial financia e o povo acha bonito. Acontece que, a partir de então, ninguém defende mais simplesmente a preservação da floresta. Na verdade, a floresta em pé pode ser qualquer coisa, desde a floresta íntegra até uma mata depauperada ou até mesmo um bosque de eucaliptos. Segundo o biólogo Philip Fernside, pesquisador do INPA, para captar o valor de qualquer serviço ambiental prestado pela floresta tropical, é necessário ter uma comparação entre um cenário de floresta mantida em pé com usos alternativos da terra, que ocorreriam na mesma região. Para a ministra Marina Silva, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, aquela que entregou um monte de terra pública para madeireiros, né? É um dos instrumentos que viabilizará os esforços para que as nossas florestas continuem em pé. Aí que eu faço uma comparação exata ao do Ronaldo, né? Primeiro que eu não consigo imaginar uma floresta em outra posição. A floresta só fica de pé. Deitada só se foi cortada, mas aí não é mais uma floresta. Outros termos que também são enganadores: manejo florestal, sustentabilidade. O Fernside é um cara que eu respeito muito, assim, muito bacana, ele é muito bem informado e ele usou o termo floresta em pé a partir do standing forest, do inglês, né? Ele sabe que a partir do momento que não se pode garantir a integridade total do ecossistema, inevitavelmente serão eliminadas de várias áreas, pela caça, todas as espécies de mamífero de médio e grande porte. E o meu professor orientador Carlos Pérez... Então a grande preocupação hoje é o que vai acontecer da nossa fauna, da nossa flora estritamente florestal, né? Então o Brasil, o estado do Pará tem uma responsabilidade imensa em ter certeza de que em pelo menos alguns lugares essa fauna vai permanecer, vai persistir. Esse debate ele praticamente não existe. Se você pensar nos grandes debates da sociedade brasileira, da sociedade paraense, ele praticamente não existe. Pesquisou muito isso na Amazônia. Então ele sabe que onde passa estrada, onde tem madeireira, onde tem proximidade de rio grande com acesso para caçador, a caça sensível desaparece mesmo, é extinta. E é por isso que o Fernside fala em floresta em pé, porque quando ele está falando de serviços ambientais, ele está falando de fixação de carbono, de melhora da qualidade da água, de garantir o regime de chuvas. Então é floresta em pé mesmo, nesse caso específico do Fernside. O problema é quando vira-se um vício de linguagem e quando viu está todo mundo no Brasil, em vez de falar em preservar a floresta, está falando em preservar a floresta em pé. E mal sabe que quando a gente está falando de floresta em pé, a gente está já assumindo que essa fauna vai ser extinta. A gente já está assumindo que as madeiras mais valiosas, o mogno, o ipê, já vai ter sido cortado. Então a floresta está de pé, mas não é a mesma floresta. Projeções para o futuro da floresta amazônica, considerando as obras de infraestrutura em implementação e planejadas agora, principalmente no PAC, e eu estou falando daquele primeiro PAC, né? Por exemplo, BR-163, eu falava em projeção de desmatamento da BR-163, isso quantos anos atrás? 2007, né? 16 anos atrás.
Hoje em dia a BR-163 é um ponto de queimadas fora de controle. E não só queimada, mas bandidagem. Eu tenho um amigo biólogo que passou ali na BR-163, ficou assustadíssimo com o jeito que o pessoal olhava para ele, como se o biólogo fosse responsável por toda aquela miséria que eles vivem. A miséria é a miséria porque eles desmatam a floresta, né? Porque eles são estrangeiros numa área em que está além da fronteira do capitalismo, né? Mas não é liberando garimpo que você vai resolver aquela miséria, né? Redford falou sobre as florestas vazias, denunciou as florestas vazias, onde os grandes animais de grande porte estão ecologicamente extintos, já se desapareceram por completo, ou são tão raros que não desempenham mais suas funções ecológicas, mas a vegetação continua intacta. Redford ilustra o problema com o trocadilho em inglês: We must not let a forest full of trees fool us into believing all is well. Não podemos nos deixar que uma floresta cheia de árvores, a tal floresta em pé, nos engane, fazendo achar que está tudo bem. É isso. O termo floresta em pé é problemático. Da próxima vez que ouvirem, pensem bem e tentem entender exatamente o que a pessoa está falando para não cair nas falsidades dos jargões da sustentabilidade. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.